Só os vivos digam amém? Amém. Quantos querem ir para o céu, digam amém? Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Eu não só falei quem quer ir para o céu agora, né, irmãos? Mas todos queremos ir para o céu, aleluia. Bom é estar na presença de Deus, bom é estar na casa de Deus, bom é louvar o Senhor. Eu amo a reunião dos santos, eu amo louvor e adoração, e eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. Eu queria perguntar para você, quantos vieram hoje aqui com a intenção de ouvir o Espírito Santo de Deus? Levanta sua mão. Amém. Então nós vamos declarar nosso grito de fé com autoridade, né? Vamos lá? 1, 2, 3, e sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com força, com fé, com graça, com agradecimento, aleluia, amém. Irmãos, hoje é um dia especial, porque hoje é o dia dos pais, Father's Day, né? Hoje é o meu dia, hoje é o dia de muitos homens que estão aqui, e com certeza absoluta, se você não é pai, você tem um pai, ou teve um pai. Eu não sei qual é a situação, mas hoje é um dia singular, porque hoje a gente tem a oportunidade de dizer assim: pai, eu te amo, parabéns papai, parabéns aos homens, né, que estão aqui hoje, e na reunião dos santos, hoje a gente queria falar sobre um tema que me tocou o coração, o Senhor me toca a falar sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o pai, né, tem tudo a ver com a função masculina, né, a função do homem. A gente estava falando desses tempos que, nos últimos tempos da cultura moderna, tem se descaracterizado o papel do homem na casa, né? Os meninos hoje, se duvidar, dependendo do seu ambiente social, eles não sabem mais o que é papel de homem, papel de pai, papel de que Deus criou. E há um elemento que, independente do background que você venha, há um elemento que hoje em dia é crucial na minha vida, na tua vida, na vida dos pais, na vida dos filhos também. E é o seu tema que eu quero falar hoje, sobre fé. Ô pastor, fé? E a gente quer abrir a Bíblia hoje, quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 11. E vai ser o nosso livro de pano de fundo hoje, para falar um pouquinho sobre algo que é extremamente necessário. Mulher nasce, cresce esperando casar, ter filhos. O homem, quando descobre que a mulher está grávida, quase tem um infarto, porque eu não estou preparado ainda, não é assim? Tem suas exceções, mas em geral, os homens, eles têm essa coisa, né? Uau, meu Deus, sério que está grávida? E para quem já passou a experiência da paternidade, a mulher fala que está grávida e você acredita. Sim ou não? Sim. Mas você vê o bebê? Sério que você não vê? Quantos são pais aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Daí a esposa: amor, estou grávida. Você olha para ela, está igual, não mudou em nada, né? Daí o homem, numa atitude de fé, vai na barriga da mulher e fala: ai, que lindinho, meu amorzinho, filhinho do papai, mas não está vendo nada. Porque começa a ver só o quê? No quarto, quinto mês, no sexto, no sétimo, daí ele começa a realize que tem um ser humano ali dentro. Mas a mulher não. A mulher no primeiro dia ela já sabe que ela está grávida, ela sente que ela está grávida, o corpo começa a modificar. Para o homem, irmão, só cai na real, sabe quando? Quando? Nasce. Ah, vocês sabem disso, né? Até a hora que nasceu e o médico pegou, entregou na tua mão, papai. Você, meu Deus do céu. Fé. Fé em Deus. Algo necessário para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida de família. Para a vida, eu tenho convicção, se cada um de nós, pais, vamos focar nos pais hoje. Talvez, se você olhar para trás, em vários momentos da sua vida, você precisou de fé, sim ou não? Fé para caminhar para frente, fé para achar um emprego, fé para trazer o sustento da tua casa. Fé para caminhar e dar um passo à frente, porque sabe que tem uma esposa para você cuidar, para você dar a sua vida por ela. Fé para correr atrás de porta em porta, batendo em um trabalho, lançando sementes. Fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim:
Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Vamos ler aqui com vocês. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Vamos ler novamente os dois versículos juntos. Ora, vamos lá, Pedrão, ajuda a gente. Ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça onde você está. Pai, obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, porque temos a palavra revelada do Senhor em nós. E eu peço a Ti que o Senhor esteja agora, Pai, Deus, encontrando nesta sala, talvez aquele que escuta online, Deus, que por acaso abriu esta transmissão ao vivo, que o Senhor encontre corações prontos a receber a Tua palavra, corações, Deus, prontos a receber a boa semente da Tua palavra, e que o Teu propósito nesta noite seja cumprido, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, um tema muito batido, entre aspas, por quê? Porque nós tratamos de algo que precisa se ter fé. E Hebreus aqui, um livro escrito para cristãos maduros, cristãos que entendem o que é relacionamento com Deus, uma palavra direta para aquele que já aceitou Jesus, para aquele que sabe do que está sendo falado. E ele diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza, é a convicção. Quão necessário nos dias de hoje, nós temos convicção, temos certeza daquilo que professamos, daquilo que cremos. Eu tenho convicção que se você está aqui nessa noite, é porque você crê em Deus, amém? Amém? Porque você crê que o Senhor Jesus é Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Consolador. O Espírito Santo que é enviado depois que Jesus sobe aos céus, para fazer o quê, pastor? Para olhar o interior do teu coração. Talvez eu olhe para você e você olhe para mim e a gente só vê uma casca. E talvez alguns irmãos saibam um pouquinho do que está passando na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que tem um ministério consolador, de convencimento. Aquele que olha para mim e olha para você nesta noite, ele não olha o exterior, mas ele olha onde? O coração, a alma, os pensamentos. Ele sabe exatamente qual o teu sentimento sentado nesta hora, ouvindo esta palavra. E Hebreus fala que por causa da fé, dessa certeza, dessa convicção, os antigos receberam o quê? Bom testemunho. O que é um bom testemunho? Bom testemunho é uma boa fama. Bom testemunho é eu dizer assim: olha, eu conheço o João, e o João é um homem de Deus. Eu conheço o José é um cara, ó, pode confiar nele. Eu conheço o Pedro, eu vi na vida dele a mão de Deus, o caráter de Deus. Isso é boa fama, gente. Boa fama é você passar por um lugar e os teus rastros, o cheiro, o resultado das tuas ações, das tuas palavras, daquilo que você mais tem de profundo, eles são o quê? Exalados ao teu redor. E eu oro que nesta igreja todos nós tenhamos boa fama, amém? Amém. Diga amém, irmão. Amém. Quando alguém cruzar com o pastor na rua, você conhece lá o Joaquim é da tua igreja, né? Eu falei, é? E daí? O que a gente espera ouvir? O Joaquim é bom. O Joaquim é honesto. O Joaquim tem palavras de sabedoria. O Joaquim é um cara que dá prazer de estar junto. Boa fama. Nós exalamos todo o tempo, irmãos. Perfumes, nós exalamos aromas. Pessoas de fé,
alcançar um bom testemunho. E eu queria chamar a tua atenção, porque fé, irmão, é muito subjetivo, sim ou não? Você já viu alguém que não é cristão ter fé? Eu creio em mim. Eu posso. Porque se eu acreditar de todo o meu coração que eu consigo, a lei da atração. Só que não é essa fé que a Bíblia diz. Porque eventualmente, se eu tiver fé em mim apenas, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, eu vou decepcionar a mim mesmo. Sabia disso? Eu achei que eu podia e eu não posso. Eu achei que eu dava conta e eu não dei. Deus me ajuda, né? Versículo 3 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é, o quê? Visível. Eu quero que você entenda muito bem isso. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, Gênesis. E Deus disse: haja terra, haja água, haja luz, haja seres viventes, haja. Deus criou o homem. E pela fé que nós temos nessa palavra, nós entendemos que aquilo que se vê, o que se vê? Tudo. Fale tudo. Eu vejo a árvore, eu vejo você, eu vejo ali fora, eu vejo o céu, eu vejo toda a criação, sim ou não? Mas a Bíblia diz que pela fé eu conheço um Deus que fez tudo o que se vê do que não é visível. Irmãos, o problema não é ser uma pessoa de fé, o problema é onde eu deposito a minha fé. Porque aonde eu deposito a minha fé, deveria ser no Deus Criador, que eu não vejo com meus olhos carnais, mas eu consigo ver a criação ao redor. E esta fé é que faz a diferença. É essa fé que faz eu andar sobre águas. É essa fé que faz, mesmo diante a maior catástrofe, eu olhar assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está no controle, eu sei que nada e absolutamente nada foge das mãos do meu Deus, porque eu creio neste Deus Criador que Hebreus está falando. Vamos ler novamente, com este entendimento, pela fé entendemos, irmãos, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, tudo que a gente viu, não foi feito do que é visível. E aonde eu quero chegar com essa introdução dessa palavra? Num dia como hoje, que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos fé. Todos nós somos pessoas de fé. Mas muitas vezes nós vivemos numa fé naquelas coisas que a gente apenas o quê? Vê. Vou usar o Felipe hoje, vai ser minha cobaia aqui. Vem aqui, Felipe. Já fiz isso antes, mas me deu vontade de fazer de volta. Vem aqui, Felipe, sobe aqui comigo, vai. Você é uma pessoa de fé, Felipe? Sou. Muita fé? Não muito. Isso aqui é uma cadeira? É. Você está vendo essa cadeira? É. Está vendo? Está vendo. Beleza. Não, tudo bem, fica em pé. Olhe para mim. Agora eu quero que você sente na cadeira olhando para mim. Senta. Homem de pouca fé, irmão. Não, levanta, Felipe. Não, o exercício é o seguinte: fica, a cadeira está atrás de você. Você deixou meio longe. Aí Não, tá bom. Então não sente a perna. Fica assim, agora eu não estou lá atrás, está olhando para mim. Senta na cadeira, Felipe. Isso. Deu uma confiadinha agora. Fica em pé de volta. Vamos lá. Não vem para frente. Tem que sentar. Não, fica onde você estava. Não sai do lugar. Isso. Mais uma vez, a gente vai fazer isso. Senta na cadeira. Não vem para frente, só levanta onde você está, que dá para você sentar normal. Levanta. Tudo bem, foi olhando para frente. Agora, Felipe, você vai sentar na cadeira de volta. Sem olhar para trás e sem pegar atrás. Levanta, ó, não, fica aí.
Agora eu vou te dar uma etapa mais difícil, Felipe, porque eu vou pedir para você sentar de volta, sem olhar para trás, sem pegar. Vai, senta. A última vez? Senta. Leva para trás. Um aplauso ao Senhor pela vida do Felipe, amém. Fé é a certeza. Ele tinha certeza que a cadeira estava lá, mais ou menos, né? Não sabia a distância. Mas a partir do momento que o pastor saiu da frente, ih, Jesus amado, e agora? Será que a cadeira vai estar atrás? Às vezes a gente é assim com Deus. Deus nos dá graça, nos dá todas as coisas na sua palavra. E Hebreus aqui diz assim, que nós precisamos crer nesse Deus do invisível. Nesse Deus que a gente não pode ver com olhos carnais, mas que a gente sabe que existe. Através das coisas visíveis, que foram criadas pelo invisível. E eu queria hoje ressaltar Provérbios, capítulo 9, versículo 10. E a Bíblia diz assim, uma coisa muito séria na nossa vida, para o dia de hoje. A Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, irmãos, é eu ter consciência de que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Que o Deus Todo-Poderoso é aquele que não fez um acidente, dormiu e deixou que eu nascesse. Quantos creem que Deus permitiu e Deus te criou no ventre da sua mão? Levanta sua mão. A vida e a morte está nas mãos do grande eu sou. Teu é o reino, teu é a glória, nós cantamos agora. Para hoje e para sempre reinarás. Por isso esse temor é tão necessário na nossa vida de fé, porque nós temos temor e tremor diante do Deus Santo dos Santos, aquele que tem controle de todas as coisas, e que com certeza não puxaria a cadeirinha que eu sento todo dia. E mesmo que, por algum caminho, eu sente no chão, ainda assim, Ele continua sendo Deus. Ainda assim, Ele continua sendo o meu Senhor e o meu Salvador, amém? Com isso eu quero usar 2 exemplos hoje para falar o teu coração. 2 homens que deixaram um rastro na história. 2 homens talvez como pais que temos aqui nessa noite. E o primeiro dele, que a gente intitulou Pais da Fé, o primeiro personagem está aí em Hebreus, continuando o texto no versículo 5 e 6. Você pegar a sua Bíblia ou ler no telão conosco. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Texto lindo, irmãos. A boa fama que Hebreus está falando no começo, ele começa, e tem 1 milhão de gente aqui nesse capítulo, mas agora vamos dar uma lupa em Enoque. Por quê? Porque o texto diz assim, que ele recebeu, ele nem experimentou a morte, nunca foi encontrado, porque Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus, aleluia. Irmãos, se a gente pegar a história de Enoque na palavra de Deus e voltar lá para Gênesis 5, nós vamos ver que Gênesis começa com uma genealogia, falando que fulano nasceu de fulano, ciclano nasceu de Beltrano, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 5, 21 a 24, e o texto bíblico, ele é muito rico. Por quê? Porque ele fala desse Enoque de Hebreus, que fala no final do texto, da Bíblia, lá aqui em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. E diz assim: aos 65 anos,
Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia. Você para para pensar. Enoque fez o quê? Andou com Deus. O texto não diz que Enoque era um ótimo religioso. O texto não diz que ele era muito caridoso. O texto não diz que ele era uma flor de pessoa. Hã? Como é que você imagina Enoque? Ui, bom dia. A Bíblia não diz nada de Enoque, apenas uma informação crucial para a nossa vida, que Enoque fez o quê? Andou com Deus no seu dia a dia. Deus andava com Enoque, Enoque se aproximou de Deus. Irmãos, isso deixa relato, e se você pegar o capítulo ali todo de Gênesis, você vai ver que nenhum dos outros tem uma descrição dessa. Deus nos deixou algo tremendo para hoje à noite, para que você olhe a vida de Enoque e fale assim, uau! Alguém ter andado com Deus mudou a história da história desta pessoa. Como você tem andado, meu irmão? Porque Deus anda com a gente, amém? Deus é onipresente. O salmista fala, onde eu vou me esconder da tua presença? Eu vou no alto monte, eu vou no meio, ali o Senhor está, eu vou para lá, o Senhor está. A questão não é se Deus está conosco, porque Deus está conosco. A pergunta é se eu estou com Deus. A pergunta é se eu ando com Deus. E aí é uma grande diferença. Porque eu andar com Deus, é eu procurar a presença dEle, é eu procurar o conhecimento, é eu andar tendo a consciência do grande eu sou na minha vida. E não tomar nenhuma decisão, nenhuma postura que vá desagradar aquele que anda comigo e aquele com quem eu ando. Irmãos, é andar com a eternidade no coração, sabendo que aquele que a gente não vê, está cuidando de nós. Pastor Júlio deu um testemunho lindo aqui em relação à pastora Alba. Essa semana eles falaram quarta-feira lá. Tem uma parada, sabe o que é uma parada cardíaca, irmão? É dar uma travada no sistema. E eu achei mais lindo tudo o testemunho da pastora Alba, na quarta-feira. Eu falei, irmãos, a gente está aqui, mas de repente eu podia estar lá também, né? Mas estando aqui ou estando lá, eu sou do Senhor. Porque a nossa esperança é eterna, é naquilo que a gente não vê, aleluia. Enoque andava com Deus, irmãos. Enoque andava com o Senhor. Irmãos, Enoque mudou a genealogia, a história da família, porque se eles olham para trás e falam assim, Enoque andou com Deus. E hoje nós temos cada vez mais carências de filhos que olhem para trás e falem assim, meu pai andou com Deus. Meu pai é um homem de Deus. E note que a Bíblia não fala que Enoque era perfeito. Enoque não era perfeito. Mas Enoque escolheu andar com Deus. Eu oro todos os dias que sejamos homens, pais, maridos, que escolham andar com Deus, irmãos. Andar com Deus dentro da sua casa. Andar com Deus na sua família. Andar com Deus no relacionamento com a sua esposa. Escolher a melhor parte. Escolher o lado do Senhor, agir com a orientação do Espírito Santo. Quantas pessoas têm perdido o temor do Senhor nos dias de hoje? Essa semana tratamos de mais um caso de casamento, onde a esposa vira as costas para o marido. 13 anos de casamento, irmãos. 14 anos de casamento. Por coisas deste mundo, irmãos. Troca-se uma vida por um green card. É triste falar, irmãos, mas sabe o que é isso? Cegueira espiritual. As pessoas se iludem com a
beleza desta terra e começam a ouvir orientações que não são divinas, orientações que vêm do inferno para matar, roubar e destruir. E daí o shortcut é mais fácil do que o caminho correto. É mais fácil abrir mão daquilo que é eterno para pegar aquilo que é temporário. Enoque andou com Deus, irmãos, de uma maneira que Deus o levou para si. Irmãos, temos que ser todos os dias homens que andam com Deus, aleluia. Jovens, sejam vocês jovens que andam com Deus, futuros adultos que andam com Deus, adultos, futuros anciões que andam com Deus, como Enoque, para que tenhamos bom testemunho, para que tenhamos um rastro na nossa vida, um rastro de bênção, um rastro na nossa casa, pessoas que olham para trás e podem ser referência aonde quer que passem, em nome de Jesus, gente. A gente olha um texto bíblico desse, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E coligado, voltando em Hebreus 11, ele fala, sem fé é impossível agradar, por quem dele se aproxima precisa o quê? Crer, precisa ter fé, precisa depositar a sua confiança, do quê? Que ele primeiro o quê? Falei, existe. Estou lá em Hebreus 11, 6 agora. Note que o autor, ele fala algo que parece a coisa mais óbvia do mundo. Sim ou não? Rapaz, eu estou no capítulo 11, você está falando do quê? Ter convicção de que ele existe, não seria o básico do básico do básico? Sim, irmãos. Muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas extras que esquecemos do básico. Deus existe, aleluia. Olha para o teu irmão do lado e fala, Deus existe, meu irmão. Você acabou de falar para o teu irmão que algo invisível existe. Mas a fé é a convicção no coração. Quando eu falo ele existe, eu trago a presença dele e o meu coração se enche de convicção de Deus. Por isso o texto bíblico fala, pois quem dele se aproxima, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Eu quero falar para você, Jesus, quando antes de subir aos céus, ele olhou para a igreja, e ele fala assim, eu vou para o meu Pai, e eu vou vos preparar um... Vamos falar juntos isso? Eu vou para o Pai, vamos repetir juntos, eu vou para o Pai, e eu vou vos preparar um lugar. Quero que você feche seus olhos, onde você está? Agora eu quero que você imagine um lugar que o Senhor foi preparar para você. Um lugar onde você encontra paz, onde você encontra sentido, um lugar preparado pelo próprio Deus, a tua casa eterna, um lugar onde não há choro, não há pranto, não há doença, não há morte, não há decepção, não há diabo, não há maligno, aonde a presença do Senhor eternamente está, em nome de Jesus. Olha para mim. A gente pouco faz isso, irmãos. Mas Jesus subiu e falou assim, olha, eu vou preparar um lugar para você. Imagina que Enoque, quando Deus levou ele, Deus chegou lá e Deus, Enoque, eis aqui o teu lugar. Quando a Bíblia fala que Deus vai e Ele recompensa aqueles que o buscam, irmãos, a palavra está falando assim que na eternidade haverá galardões, haverá recompensa eterna, haverá preço e haverá recompensas e graça, que não há ouro no mundo que possa comparar. Mas para que a gente viva nessa dimensão, a gente precisa esquecer, muitas vezes, que a nossa fé não pode estar nas coisas que se veem, mas a nossa fé precisa estar naquele que a gente não vê. Amém? Amém. Segundo exemplo da noite, o texto lá em Hebreus, versículo 7, fala assim, depois que ele fala sobre Noé,
ele fala sobre um segundo personagem que eu quero destacar hoje. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo quê? Temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo o quê? A fé. Percebe? Quantos conhecem a história da arca de Noé? Levanta a mão. Todos sabem. Deus vem e fala com Noé. Noé, a maldade deste mundo subiu às minhas narinas, aos meus olhos. Eu não consigo mais ver tanta maldade, e eu vou destruir essa terra com água. Mas você, eu encontrei graça na tua vida, agora constrói uma arca. E Noé olha para Deus, uma arca, tá, como é que é essa arca? Deus dá as dimensões. Irmãos, no momento que Deus fala com Noé, até o dilúvio acontecer, foram mais de 100 anos. E durante talvez um período, talvez em torno desse período, há vários estudos sobre isso, mas durante 100 anos, independente do tempo que ele levou para construir a arca, Noé esperava água vinda do céu. E até então não havia chuva na terra, havia um orvalho na terra. Lá em Gênesis diz que a terra umedecia, não havia chuva como conhecemos hoje. Agora para pensar, Deus fala com esse homem, constrói uma arca, porque virá água do céu. E daí Noé olha assim, sério, você está falando isso? Na boa. E a gente imagina sempre isso, Noé construindo um barco enorme, para navegar no oceano. Mas no lugar não tinha oceano. E como é que faz? Como é que transporta? E eu imagino pessoas ao lado passando, tirando sarro de Noé e a sua família. O que tu está fazendo aí, Noé? Deus falou comigo. Sério mesmo? Deus falou com você. Ah, vai cair água do céu agora. Aham, ó. Noé, ó. Tu endoidou de vez, Noé. Quantas vezes a gente, no mundo tenebroso, quando quer manter-se na palavra de Deus, a gente não ouve pessoas de fora falando assim, ó, você está louco? Você vai ficar casado com ele, com ela? Ah, separa que é melhor, rapaz. Arranja outra, arranje outro. Você vai ser o quê? Ah, a gente já escutou isso, para a verdade. Você vai ser mais feliz. O problema é que quando a gente sai de um relacionamento e vai para o outro, a gente leva a gente para o outro. E os problemas só transferem de lugar. A gente precisa stick no Senhor. É que nem igreja, irmãos. Falando de casamento, mas é que nem igreja. Os visitantes que me perdoem, mas igreja no primeiro dia é tudo bonito. Ah, tudo lindo. Os irmãos são tudo perfeito. Simpáticos deveriam ser, pelo menos, né? Ah, tudo... Aí a gente começa a conhecer mais e começa a ver que as pessoas não são perfeitas e nunca serão, porque perfeito é Ele, Cristo. E quando a gente caminha olhando para o alvo que é Cristo, aí sim, meu irmão, aí a gente tem alegria plena, aí a gente pode ver o Espírito trabalhando em nós. Noé, ele ouve a voz de Deus. Hebreus fala que movido por santo temor, ele construiu a arca, na orientação do Senhor. Irmãos, ele ainda estava o quê? Avisando a respeito das coisas que não se viam. Ele estava ainda esperando uma coisa que nunca tinha acontecido, mas ele caminhou na fé. Irmãos, quanto é necessário termos fé? Fé em Deus, fé naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Eu tenho convicção que cada um de nós tem grandes desafios aqui. Grandes desafios para a sua vida, em vários aspectos. Mas eu quero te dizer, creia em Deus. Nessa noite, a palavra é para você, creia no Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Gênesis 6, versículo 9, diz assim, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele fazia o quê? Oh, Jesus.
Às vezes a gente tem que parar para pensar com quem que eu estou andando e como eu estou andando. Irmãos, andar com Deus não tem a melhor coisa no mundo, porque o texto diz que ele era justo, íntegro entre o povo, ele era honesto, mas acima de tudo ele andava perto de Deus. E olha que Jesus, ele fala de Noé, lá em Mateus 24, e guess what? Parece que Jesus está falando de 2017, por quê? Porque o texto diz assim, que pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia o quê? Vamos lá? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em? Até o dia em que Noé fez o quê? E eles fizeram o quê? Nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E preste atenção, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim dos tempos. Gente, a gente trata aqui nesta igreja de coisas que a gente não se vê. A palavra do Senhor é um best-seller, escrito e usado por homens. 66 livros compilados nas escrituras sagradas do Velho ao Novo Testamento, para dizer para mim e para você em 2017, olhe, há um Deus, há um Senhor, há um Cristo que morreu na cruz há 2000 anos atrás, e esse era o Cordeiro de Deus, que acabou com a separação da humanidade ao Deus Criador. Há um mundo espiritual, há um mundo de trevas, mas no Senhor nós já somos mais do que vencedores, e porque nós temos fé nesse Deus Criador, eu e você, hoje, podemos andar com Deus, aleluia. No Velho Testamento, talvez um ou outro andou com Deus, mas hoje, pela fé, irmão, eu posso andar com Deus, você pode andar com Deus, 24 horas, 7 dias na semana, aleluia! Não há mais separação entre o homem e a criação e o Criador. O sangue de Jesus fez o quê? A reconciliação da humanidade com Deus, aleluia! A pergunta não é se Deus está aqui ou se Deus está em todo lugar, porque Deus é onipresente, Ele está. A pergunta é se eu quero andar com Deus. Não é? Jesus fala que naquela época todo mundo comia, bebia, casava, trabalhava, não se preocupava com nada. Parece até Orlando, né, irmãos? E é bom comer, quem gosta de comer, diga amém. Não, é bom comer, irmão, nada contra a comida. É bom beber, não é bom? É bom beber suco de laranja, suco de abacaxi, né? Água, minha esposa só está na água. É bom beber, é ou não é? Amém? Necessário bebida. Casar é bom, irmãos. Ó, aconselho para todos. Escolha uma pessoa, ame ela até o fim da tua vida. Homens, amém? Amém. Fala amém, irmão. Tem uns que tá. Ai, que eu falo amém, os anjos dizem. Fala amém em nome de Jesus. Mas o interessante é que Noé, por 100 anos, falava assim: gente, o mundo vai acabar em água. Eu estou construindo uma arca porque Deus vai destruir todo mundo, porque todo mundo não está nem aí para Deus, está vivendo do jeito que quer, não quer saber de igreja, não quer saber no culto, não quer saber de estudo bíblico, não quer saber de orar antes de comer, não quer saber de orar com a sua esposa, não quer saber de fazer nada, só está interessado em Universal e Disney, Disney Universal, Universal e Disney, Disney Universal. Glória a Deus pela Disney, glória a Deus pela Universal, gosto também muito. A gente vai nos dois, irmão, não tem problema nenhum. Pastor, é chegar numa montanha-russa. Ó, minha esposa não é muito chegar, mas eu sou. Quanto mais rápida, mais loop, mais louca for, eu estou lá. Até andar de moto estou andando agora. Oh, Jesus amado, tem misericórdia. Deus faz o impossível acontecer, é verdade. Mas perceba, irmãos, o Espírito Santo é o mesmo. O Senhor é o mesmo.
Deus que é vivo, e que trabalhou e falou tudo isso aqui, é o mesmo. E a minha oração nessa noite é que, não só homens, como mulheres, e eu botei aqui esse quote, né, essa frase de efeito, mas a minha oração hoje é que nós sejamos pais que não vivam a vida sem a responsabilidade de ver o que não é visível, de aceitar o que é inaceitável e de fazer o que é a vontade de Deus. Vou ler novamente. Que sejamos pais, mães, homens, mulheres, que não vivam a vida sem a responsabilidade de ver o que não é o quê? O que não é visível? Deus, o Espírito Santo, os anjos, o mundo espiritual, a eternidade. Que não sejamos irresponsáveis de viver uma vida sem se atentar para estas coisas em primeiro lugar. E depois, de aceitar o que é inaceitável. O que é inaceitável? Aquilo que vai contra o caráter e a palavra de Deus. Se o Senhor autoriza, amém. Se o Senhor abomina, eu não aceito. Eu não troco, como diz nosso amigo pastor Cláudio Eduardo, né? Eu não troco os meus valores. Eu continuo amando a todos, mas eu tenho valores inegociáveis, eu tenho posturas que são posturas de Deus, que eu não abro mão, porque eu sei que esta é a bênção para a minha vida. Quantos crentes digam amém? Amém? E última coisa, fazer o que é a vontade de Deus. Irmãos, eu queria fechar essa palavra, e esta mensagem hoje, com um último texto bíblico, está lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Porque eu acredito plenamente que num dia como esse, de festa, Dia dos Pais, onde daqui a pouco as crianças vão aqui, vão vir aqui, e vão cantar, homenagear os pais, e a gente é muito grato por cada pai, por cada homem, cada mulher que está aqui também, que tem algumas mães que fizeram papéis de pais, eu sei. Mas a única maneira da gente viver uma vida em fé, uma vida saudável de fé em Cristo, é aplicando Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem, igreja? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu não sei o que você precisa nessa noite, para ter uma vida de fé ativa. Mas uma coisa eu sei, que Hebreus ele fala assim, nós que estamos rodeados por várias testemunhas, pessoas que estão conosco, andando, caminhando, trabalhando, estudando, congregando, rodeados de testemunhas. Nós temos que livrar-nos de tudo que nos atrapalha. Marido e esposa nunca atrapalha, by the way, tá? Só para falar bem certo. Nem filho, nem irmão, nem irmã, nem amigo, se a gente está em Cristo, e caminhamos no caminho de Cristo. Mas ele fala assim, livre-se do que te atrapalha, e do pecado que te envolve. Em Cristo somos libertos do pecado. Quantos creem, digam amém? Amém. O pecado não nos domina mais. Em Cristo temos o poder de rejeitar as obras do mal, e sair de qualquer, eu digo qualquer, situação de pecado. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e agora a vida que eu vivo não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo em mim. Quantos creem, digam amém? Amém. E ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, a tua vida é uma corrida. Quantos já descobriram isso, diga amém? Amém. Não dá para ficar parado, a gente tem que o quê? Correr todo dia. Trabalhar todo dia, estudar todo dia, se relacionar todo dia. Essa é a corrida que nos foi proposta.
A tua vida, Deus te trouxe até aqui, e você tem uma corrida, você tem um trajeto a percorrer nesta terra. Por isso ele fala, com os seus olhos fitos em Jesus, que você vai fazer essa corrida. Irmãos, não tire os teus olhos de Cristo, não tire os teus olhos de Jesus, não tire os teus olhos da palavra, não tire, e não tire, pelo amor de Deus. Autor e consumador da nossa, o quê? Fé. Começamos a palavra falando de fé. E a gente encerra essa palavra falando sobre fé. Talvez, na nossa vida no dia de hoje, talvez pessoas precisam romper em fé. Romper em fé na sua atitude, na sua postura, na sua oração. A Cris vai vir aqui agora, a gente vai cantar essa canção daqui a pouquinho. Mas que não seja apenas uma canção cantada como outras canções. Eu quero te incentivar hoje, neste dia, nesta hora, a você romper o teu caminho de fé em fé, com olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque não adianta, irmãos, ter fé em mim mesmo, não adianta ter fé na economia, não adianta ter fé na conta bancária, não adianta ter fé nas coisas que eu vejo, mas eu preciso ter fé em Cristo, no Deus que me criou, e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além e abundante daquilo que eu peço e daquilo que eu busco. Queria te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E a gente vai cantar essa canção e logo depois a gente vai estar orando. Mas que nesse dia nós possamos usar esses dois exemplos, Noé e Enoque, que os dois andaram com Deus. Talvez hoje seja a noite de você falar assim: Senhor, eu quero hoje tomar uma decisão de começar a andar mais perto do Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu confio no Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor é o meu sustento. Mas talvez de domingo a outro domingo, talvez eu não tenha andado com o Senhor. Talvez eu tenha andado com circunstâncias, pessoas, e eu tenho deixado o Senhor de lado no meu coração. Eu queria que em nome de Jesus você cantasse essa canção com muita fé no coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que me levam pra perto. E as minhas provações? As minhas provações não são maiores que o meu, e nunca vão, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Oh, a minha dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, vamos declarar? Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales,
travesso me levam. Oh, declare com fé, meu irmão. E as provações? As minhas provações não são maiores que o meu. E nunca vão, oh, aleluia. E não vão me impedir De caminhar. porque se diante de mim, Senhor, Se diante de mim e não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as e declare com fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo. levante tuas mãos e declare mais uma vez, Rompendo em fé. A minha vida se reveste do teu poder, do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. ainda de olhos fechados, quero que você levante suas mãos aos céus agora. Não sei qual é a tua agonia, qual é a tua necessidade no dia de hoje. Eu não sei qual tem sido as tentações para que você pare de caminhar na fé. Mas eu quero te convidar hoje a romper em fé nessa situação. Eu quero te convidar hoje a clamar o Deus dos deuses, aquele que você não vê, mas você sente. Eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração nesta hora, falar: Pai, eu creio em Ti. Pai, eu creio na Tua palavra. Pai, eu creio no Teu poder. E Deus, eu quero andar com o Senhor a cada dia, Pai amado, da minha vida. Pai, não só nos domingos, Pai, não só algumas vezes, mas Deus, que eu possa caminhar com o Senhor, Pai amado. Pai, dando ouvidos a Ti, Pai amado, crescendo em intimidade com o Senhor. Ah, meu irmão, fala com Ele onde você está. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus trabalha na tua vida. Talvez você esteja escutando esse culto live, aonde quer que você esteja nessa hora. Talvez você esteja na tua casa, sentado no sofá, na tua sala. Ora a Deus nessa hora, porque o Espírito de Deus não há distância, não há impossíveis para o Senhor. Se clamardes, se me buscardes de todo o coração, diz o Senhor, eu vou ouvir dos céus e eu vou atender a tua prece, a tua oração. Meu irmão, é hora de você clamar a Deus nessa hora. Fala com o Senhor o que tem colocado, impedido a tua vida de fé. Fale: Senhor, eu quero entregar minha vida diante do teu altar, Pai amado. Pai, eu quero hoje romper em fé na minha vida financeira, na minha vida matrimonial. Pai, eu quero romper em fé, Pai amado, na minha vida ministerial, ou qualquer que seja a área da tua vida, que hoje você precisa dizer: Senhor, basta. Pai, eu não quero mais ser escravo dessa situação, mas eu quero hoje romper em fé, Pai amado, porque eu sei que no Senhor, Pai, eu posso, Deus amado, fazer o impossível, Deus amado, e com o Senhor, com a tua força, Deus, Deus, eu posso, Deus amado, eu posso caminhar, Senhor amado. Ora se cantriara, cantriai. Grande é o teu nome, Pai. Pai, que o Senhor nesta hora, Pai, seja derramando, Deus amado, virtude e graça, Pai. Virtude e graça, Pai, pela vida dos teus filhos. Virtude e graça na vida de cada um que chegou hoje aqui triste, cansado e desanimado, talvez descrente, Jesus. Mas teu Espírito está aqui hoje, Pai, tocando e vendo esse coração, tocando e vendo esta alma que talvez esteja ferida, magoada, Deus, isolada. Eu peço a Ti, Senhor amado, vem agora falar e tocar a cada coração, tocar e falar a cada coração, em
nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, que cada fé aqui venha a ser acrescentada e fortalecida nessa noite. Que Teu Espírito Santo nos capacite, Deus, a ter uma vida de comunhão e de intimidade contigo. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Sua voz, para ver aquilo que o Senhor há de nos revelar. Dá-nos força para rompermos em fé, em nome de Jesus, para vivenciarmos os Seus milagres. Que a nossa vida seja um cenário da manifestação do Teu poder, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, experimentando o quanto ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, que nós possamos andar contigo como Enoque andou, que nós possamos viver coligados a Ti em intimidade. Fortaleça, Senhor, os nossos corações, levante o cansado e abatido. Fortaleça, Deus, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a sermos quem o Senhor quer que sejamos, a viver como o Senhor quer que vivamos. Que nada errado tenha lugar na nossa vida, nem na mente, nem no coração, nem no espírito, nem na alma. Que o nosso procedimento seja, Deus, de uma pessoa íntegra, grande de uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Que nós possamos andar contigo, vivendo, irrompendo em fé, em nome de Jesus. Mais uma vez vamos declarar: rompendo em fé. Pare com fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou romper, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só os que rompem em fé, eu quero que dê um forte aplauso a Ele, em nome de Jesus. Que o teu aplauso seja de vitória, que o teu aplauso seja de conquista, que o teu aplauso seja de bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Grande é o teu nome, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Quantos creem na oração que fizeram hoje? Digam amém. Eu creio que a minha vida, a partir de hoje, vai ser andar com Deus todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Dá um abraço no teu irmão da direita, da esquerda. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor seja contigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.